Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre o novo filme de Anthony Hopkins, One Life, Uma Vida, um filme baseado em fatos reais. E hoje vamos falar sobre esse filme que toca em um tema bem sério, bem importante. É um filme sobre um drama de guerra. Se você gosta desse tipo de filme, pode ser uma boa opção para você assistir. E é sempre bom ver Anthony Hopkins em ação, com pontos positivos e alguns pouquíssimos pontos negativos. É um filme muito interessante, é um filme que tem uma proposta e uma premissa bem interessante e tem muita coisa pra gente discutir. Em primeiro lugar, a reconstituição histórica. One Life se destaca por uma reconstituição bem meticulosa. A produção mergulha de cabeça naquela era que foi retratada, com cenários e diálogos bem legais, tudo feito com uma precisão bem interessante e um comprometimento mesmo de trazer uma representação fiel da história, o que enriquece essa narrativa e serve também como uma cápsula do tempo visual, permitindo uma imersão nossa no filme. Gostei bastante também do figurino, né? Porque o figurino aqui, ele é uma peça na narrativa mesmo, ele tem importância na narrativa, ele reflete a personalidade das pessoas, dos personagens, o momento histórico, a moda que era usada naquela época, e isso se estende também a outros elementos como os carros, os veículos, a arquitetura em geral, a organização das ruas, as paisagens, tudo muito bem pensado, muito bem feito, com muita autenticidade. Anthony Hopkins, que no pouco tempo de tela dele, ele não está presente na grande parte do filme, e enquanto ele está em tela, ele é impressionante. Parece que você nem está assistindo a um filme, ele é muito natural e ele consegue ser muito comovente. É impressionante como ele cativa. É uma atuação com muita sutileza. Agora, ele aparece ali em momentos chave da história, em momentos reflexivos, porque é um filme que trabalha em duas partes da linha do tempo, sendo Anthony Hopkins interpretando ele na sua forma mais madura, e o pouco tempo de tela dele já é muito admirável, sabe? Já merece uma indicação a prêmios, por exemplo. E o ator Johnny Flynn, que passou o maior tempo de tela mesmo, né, também entregou uma boa atuação, uma atuação convincente, e deu vida a um personagem de uma forma tão tocante, de uma forma tão reflexiva que a gente consegue se importar com esse personagem, torcer por ele na sua missão, e a gente vê muita humanidade nessa atuação. Foi uma boa interpretação desse ator, é um personagem que conseguiu nos aproximar muito dessa história, nos importar muito com tudo aquilo que estava acontecendo. E falando do personagem, né, Nicholas Winton, ele foi um corretor britânico que se tornou praticamente um herói mesmo pela sua extraordinária contribuição durante a véspera da Segunda Guerra Mundial. Ele organizou uma operação de resgate que salvou 669 crianças, a maioria delas judia, da ocupação alemã nazista na Tchecoslováquia, que foi ocupada. Em um ato de muita coragem, de muita compaixão mesmo, e que teve um impacto profundo, não apenas na vida daquelas crianças, mas também nas gerações futuras. E a missão dele começou quase que por acaso. Ele estava prestes a embarcar em uma viagem de esqui na Suíça, quando um amigo dele o chamou para visitar Praga, e ele pôde então testemunhar a crise dos refugiados que ali acontecia. E o que ele viu lá mudou a vida dele, mudou o curso da história dele. Ele sentiu que ele tinha uma oportunidade, uma responsabilidade, ele sentiu uma necessidade urgente de agir durante aquela ameaça e durante a perseguição e a ocupação nazista. E de volta a Londres, ele começou a usar ali as conexões profissionais e pessoais que ele tinha, o próprio dinheiro dele, e organizou uma grande série de trens que transportariam essas crianças da Tchecoslováquia para a Grã-Bretanha. E ele trabalhou incansavelmente para organizar esse transporte, encontrar famílias de acolhimento, persuadir, né, convencer o governo britânico da entrada dessas crianças, e criaram ali uma organização meio que improvisada a partir de um quarto de hotel onde ele ficava, para reunir ali a lista de crianças
crianças, fazer ali alguns documentos e organizar toda aquela logística, uma logística bem complicada e bem grande. E tudo isso teve um legado histórico e bem importante, mas ficou desconhecido da grande parte do público por mais de 50 anos. Até que a sua esposa que encontrou lá um álbum de recortes detalhando toda aquela missão de resgate. E depois da revelação ele foi celebrado, recebeu várias honrarias, até mesmo o título de Sir pela rainha Elizabeth II. E tudo isso foi muito bem retratado no filme, a humildade dele diante dos fatos, que talvez seja a sua maior característica. Ele nunca buscou reconhecimento pelas ações dele, sempre dizendo que ele simplesmente fez o que achava que era necessário fazer diante daquela situação. E é uma história que serve como um lembrete, né, de que a gente tem a capacidade de fazer a importância, de fazer a diferença na vida de muitas pessoas que precisam, sabe, podendo salvar vidas mesmo, moldar o futuro de algumas gerações, que foi o que ele fez. E uma coisa bem interessante do filme também foi a referência claríssima a dois papas, né, colocando frente a frente novamente Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, que os dois deram muito certo ali em Dois Papas, um filme que eu gosto bastante também. Foi uma decisão bem acertada do diretor. E o único ponto que posso considerar assim como negativo talvez é porque é um filme que adota uma abordagem mais contemplativa, mais no desenvolvimento profundo de todo aquele contexto histórico e de toda a construção dos personagens. Então é um filme bem reflexivo, com várias nuances emocionais e acaba entregando um ritmo um pouco lento, sabe? Não é um filme muito dinâmico. Se por um lado isso permite um mergulho maior na construção dos personagens, por outro lado ele acaba sendo bem monótono às vezes, mas no final é uma boa história de se acompanhar. Deixe aqui os seus comentários, diga aí o que você achou. E aí, gostou da volta do Anthony Hopkins? E antes de sair, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda bastante o canal. Você não tem noção como ajuda cada reação nesse vídeo. E também compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo!